Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, violência, assassinatos e muito sangue frio. Vem comigo. Muito bem, vídeo começando, você aí corre para se inscrever, para curtir o vídeo, receber aí também notificações aqui do canal Lendo com Leão. Eu conto com você pra gente, ó, crescer. Beleza? Muito bem, meus amigos, tenho aqui em minhas mãos o meu Kindle e nele a obra A Sangue Frio, escrita por Truman Capote em 1965. E do que fala esta obra? Você já sabe. Senta que lá vem história. A Sangue Frio narra o assassinato da família Clutter em 1959 e as consequências desse assassinato. Na verdade, não foi um homicídio, um duplo homicídio, nem um triplo homicídio. Foi uma chacina. Dois criminosos mataram 4 pessoas da mesma família. Uma família de agricultores do interior do estado do Kansas, nos Estados Unidos. And we will make America great again. E quem foram os assassinos dessa família? Richard Hickok, o Dick, e Perry Smith, simplesmente conhecido como Perry. Eles acabaram se conhecendo na penitenciária estadual do estado do Kansas e lá começaram a bolar o que eles fariam quando conseguissem sair da prisão. Como eu disse, a família Clutter era uma família de agricultores, né? O patriarca da família, o Sr. Clutter, ele tinha uma plantação de trigo e ele era um fazendeiro próspero, um dos mais ricos ali da pequena cidade de Holcomb. Ele movimentava muito dinheiro, por isso um preso que já havia trabalhado para a família Clutter no passado, ele contou dentro da prisão para o Hickok, o Dick, ele contou sobre a bonança da família Clutter e o Dick começou a maquinar uma forma de roubar o Sr. Clutter, porque ele acreditava que dentro da fazenda havia um cofre, e dentro desse cofre havia ao menos 10 mil dólares em dinheiro. 10 mil dólares hoje já é muita grana. Naquela época, em 1959, era uma fortuna. É muito dinheiro. Então, assim que Dick e Perry saíram em condicional, eles começaram a bolar esse plano. Viajaram atravessando o estado do Kansas inteiro durante o dia, a madrugada, até o início da madrugada, invadiram a casa da família Clutter em busca desse dinheiro, desse cofre. Só que aí o plano deu errado. Por que o plano deu errado? Porque não havia cofre nenhum. O Sr. Clutter, ele não costumava mexer com dinheiro e espécie. Tudo ele usava cheque. Ou seja, ele não tinha um cofre na casa dele, muito menos dinheiro vivo. Quando os dois criminosos descobriram que não iriam conseguir aquilo que eles queriam, eles partiram para o lado insano, para o lado brutal. E o que eles fizeram? Separaram cada um dos membros da família. A mulher no quarto, a filha adolescente Nancy Clutter em outro quarto, no quarto dela. O filho de 14, 15 anos foi para o porão e o pai levado para o porão. O pai, torturado ali pelos criminosos, falava a todo momento que não tinha dinheiro nenhum na casa e aí então ele morre com a garganta cortada e com um tiro de espingarda. Em seguida foi o filho que estava ao lado dele, estava amarrado num sofá, também foi morto com um tiro de espingarda. Eles sobem, vão até os quartos, lá eles matam Nancy Clutter e depois, por último, eles matam a mulher do Sr. Clutter, Bonnie Clutter, também com um tiro de espingarda. Eles fogem do local levando ninharia, 40 dólares, mais um binóculo e mais um rádio. E fogem achando que o crime tinha sido perfeito e que ninguém iria conseguir prendê-los. Depois do crime, a ideia deles era pegar o dinheiro que eles iriam roubar da família Clutter e se mandar para o México. Eles chegaram a ir para o México. Se eles tivessem permanecido no México, nada teria acontecido com eles, porque seria muito difícil a polícia americana localizá-los, e a gente está falando de algo lá em 1959, então era muito fácil você enganar as autoridades estando em outro país. Mas
como alguns investigadores, alguns policiais já me disseram, o grande erro do criminoso não é voltar para o local do crime, mas procurar abrigo e frequentar lugares onde ele se sente confortável, ou seja, lugares que ele já conhece, que ele já passou. E esse foi o principal erro de Dick e Perry sobre esse crime, porque eles depois voltaram para os Estados Unidos e nas andanças deles pelos estados americanos, eles chegaram até Nevada. Nevada, estado onde fica a cidade de Las Vegas. Viva Las Vegas! Lá em Las Vegas, Perry ele chegou a morar há algum tempo. Os investigadores estavam perdidos em relação aos autores do crime, principalmente porque eles não entendiam qual era a motivação, né? O que teria levado a um crime tão violento e por quê. E aí eles estavam batendo cabeça até que, como esse crime repercutiu, um preso na cadeia, aquele mesmo que tinha dado a letra para o Dick sobre a família Clutter, que tinha trabalhado na fazenda da família Clutter, ele, ao ver a repercussão daquilo na TV, decidiu procurar a direção do presídio e contar o que ele sabia. A partir disso, a polícia já tinha, então, ao menos um suspeito, Dick. Sabia que Dick estava tendo contato com Perry, né, porque eles foram atrás da família do Dick e tudo mais. E aí eles tinham dois suspeitos e começaram a monitorar os locais onde eles poderiam estar, porque eles já frequentaram determinados pontos. E foi lá em Las Vegas, um ambiente, num hotelzinho onde Perry já tinha morado. Ele acabou voltando com o Dick para esse hotelzinho e lá os dois foram presos. Depois de serem pressionados pela polícia, eles acabaram confessando os crimes. E o autor ele vai relatar todo esse processo da confissão do crime, de como tudo aconteceu e também do julgamento. No estado do Kansas, em 1959, valia a lei capital, ou seja, para determinados crimes você poderia ser condenado à pena de morte. E era isso que o investigador-chefe, o Dewey, ele queria levar os investigados, os acusados, os indiciados à forca. O livro então vai relatando todo esse processo, né, de preparação do crime, ao acontecimento do crime, a fuga, depois a investigação atrás dos fugitivos, a prisão, a versão deles sobre o crime e aí o julgamento que os levou à pena capital, porque Dick e Perry eles foram condenados à pena de morte, foram condenados à forca. Só que entre o crime em 1959 e a execução da pena se passaram mais alguns anos. O crime aconteceu em 59, eles foram presos no começo de 1960 e em 1965 finalmente eles acabaram enforcados. Truman Capote, que assina esse livro aqui, assim que ele soube desse crime, decidiu começar a levantar essa história para a revista New Yorker. Ele foi junto com a escritora Harper Lee para poder entrevistar as pessoas de Holcomb, os envolvidos, e posteriormente, claro, ele entrevistou os condenados, Perry e Dick. Também falou com os policiais, enfim, todas as pessoas que tinham conhecimento do crime e que conheciam a família Clutter foram ouvidas por Truman e também por Harper Lee, que o ajudou. Inclusive, Truman Capote acompanhou o julgamento e a execução. Ele assistiu tanto Perry quanto Dick indo à forca. Tudo foi compilado e depois lançado neste livro aqui, A Sangue Frio, e claro, foi um grande sucesso. Ele conseguiu pegar uma história verídica, uma história real, e dar características de um livro, de um romance, de um livro em prosa, sem usar daquela linguagem mais, vamos dizer assim, mais crua do jornalismo. Ele colocou uma linguagem literária para uma história real. E aí ele criou um livro de não ficção, ou, como se diz hoje em dia, um livro reportagem, ou um jornalismo literário, que foi esse cenário novo que ele inaugurou, ou como se diz lá nos Estados Unidos, o New Journalism. E o que você fica mais impressionado ao ler o livro A Sangue Frio é a extrema violência que foi usada e o sentimento dos assassinos em relação ao que eles fizeram, porque eles não tinham arrependimento nenhum
do que eles fizeram. Eles mataram 4 pessoas inocentes que eles simplesmente não conheciam em uma questão de 1 hora, porque foi o momento que eles invadiram a fazenda, e mataram todos com tiros de espingarda, com tiro na cabeça. Então, eles foram muito frios, por isso, sangue frio. E não demonstraram durante todo o processo, durante todo o julgamento e até o momento da pena capital, eles não demonstraram remorso ou arrependimento. Eles simplesmente disseram que fizeram aquilo porque tinham que fazer, porque se sentiam pressionados a fazer aquilo por questões interiores que o livro até relata, mas que não tinham arrependimento. Então, meus amigos, é um ótimo livro, recomendo demais, te prende, porque o autor vai fazendo relatos e quando você acha que vai acontecer alguma coisa, ele vai e muda o foco da história para um outro momento, abre uma nova brecha e aí você só vai saber aquilo que você queria mais lá na frente, então aquilo vai te prendendo na leitura. Ele escreve de uma forma muito inteligente, muito bacana, recomendo essa leitura. Você gosta de crimes, gosta desses mistérios, de casos policiais que foram solucionados? Leia isso daqui, fica a recomendação. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Pedro_Leão no Instagram. Tem também meu bate-papo semanal sobre literatura com meu amigo Leandro Las Casas. Sempre um episódio bacana para vocês lá, disponível nos principais aplicativos de música e, claro, também no Spotify. Beleza? Fui!